Samuel. Samuel está presente? Karina. Presente, professor. Guilherme Amaral. Presente, professora. João Levi. Presente. João Lucas. Presente. Natan. Presente. Wallace Presente. e Felipe. Presente. Quem lê esse texto aí pra gente? Interpretando Minhas Férias, de Luiz Fernando Veríssimo. Posso ler? Pode. É Leandro ou é Karina? É Karina, né? Ok. Isso, a Leandra falou que ia tirar Ah, é verdade. Correto. Ela falou que ia fazer exame de sangue. Pode ler, Karina. Minhas férias. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su e meu cachorro, Dogma, vamos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora da gente conhecer a natureza de perto, já que eu, minha irmã Su e meu cachorro Dogma nascemos em apartamento. E até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava: aquele fugiu! E corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer depois que viu o preço dos hotéis, apesar de a minha mãe avisar que na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo. E a minha irmã Su insistir em levar o toca-disco e toda a coleção de disco dela. Mesmo meu pai dizendo aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã Su muito irritada. Porque se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Mas eu e meu cachorro Dogma gostamos porque meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar os mesmos peixes pescados no fogo e comer o peixe com as mãos. E se há uma coisa que eu gosto é confusão. Foi muito engraçado o dia que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando: será que não tem cobra? E meu pai perdeu a paciência e disse: entra no carro e vamos embora, porque nós ainda não tínhamos saído da garagem do edifício. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos. E quando chegamos ao local do camping, já era a noite. E meu pai disse: este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto d'água. E decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir porque meu cachorro Dogma passou a noite inteira querendo sair do carro. Mas minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo de cobra. E no dia seguinte tinha um cara feio de um homem nos espiando pela janela, porque não tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. E a casa que meu pai viu era a piscina dele e tínhamos que sair correndo. No fim conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio. Levamos 2 dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de instruções para limpar uma porcaria que o cachorro Dogma fez dentro do carro. Mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse. E para sair ou para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando. Mas não deu para. O melhor de tudo é que choveu muito e a água no rio e nós voltamos para casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada. Quer dizer que no fim tudo deu certo. Legal esse texto, né, pessoal? O que é que vocês entenderam dele?
entende que a menina e a irmã e o cachorro, né, viveram 5 anos em um apartamento e eles decidiram comprar. Só que teve algumas coisas que não queriam, mas no final deu tudo certo. É. Bem bacana esse texto aqui, que vem contando, né, a história de pessoas, né, que no caso aqui vem falando a história de tanto da mãe quanto das duas irmãs, que nunca tiveram contato direto com a natureza. E o pai, né, provavelmente já teve em algum momento na infância dele, teve contato com a natureza, e ele resolve levar a família para experimentar, né, o que é a natureza de verdade. E aí a gente viu o relato aí, né? A mãe nem saiu do estacionamento, já estava com medo de cobra, né? A irmã não queria ir porque não tinha eletricidade para ligar, mexer na internet, enfim, ouvir música, né? Mas você vê o quê? Que meio que foi uma experiência meio traumática, né? Eles acabam ficando no quintal do vizinho não, né? Param no quintal ali de um cara, pensa que é uma floresta, que é um pântano, enfim. Bem bacana essa história. 3. Quem é o autor e o narrador? Trata-se de um adulto ou de uma criança? Justifique sua resposta com pelo menos 2 características da linguagem do texto. Então vamos à nossa primeira pergunta aí no número 2, né? Quem é o autor? Pessoal? Eu coloquei Luiz Fernando Veríssimo. Isso, Luiz Fernando Veríssimo. E o narrador, galera, dessa história aí? Ele pergunta, né? Se é uma criança ou é um adulto? Uma criança, né? Isso, quem narra, né? Essa história aí é uma criança. Embora a gente não saiba, né, com exatidão a idade, a gente tem aí pelas informações do texto que é uma criança aí com um pouco mais de 6 anos, né? Ou acabou de completar 6, enfim, né? Tá indo para os 7. Bom dia, professor. Bom dia, Anderson. Isabelle, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Guilherme Martins. Guilherme Martins. Manuela. Ih, deve estar tudo dormindo. Então vamos lá, galera. Já respondemos aqui a 2 perguntas e ele pede uma justificativa, tá? Ele quer algumas características que você dá lá no texto que corroborem que é uma criança, que confirmem que se trata, que esse narrador, personagem que nós temos, trata-se de uma criança. Quais são as informações do texto que confirmam a resposta anterior que nós demos, que é uma criança? Professora, eu posso falar por quê? Uhum.
Cookie. Sempre que eu via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu, e corria para avisar um guarda. Né? Porque não só isso, né? A gente vê que a questão da criança não saber diferenciar, né? O que tá solto, né? O animal que está solto na natureza e o animal que está preso, né? Tá tentando ser ali domesticado. Mas não só isso. A gente vê que se trata de uma criança pelas marcas que o texto deixa pra gente. Por exemplo, ele fala lá no finalzinho, ele fala o seguinte, né? Que o peixe já saiu da água cozinhado. Né? Normalmente a gente não fala dessa forma. Ele já saiu cozinhado. O certo seria ou já saiu cozido, né? Ou já saiu, né? Enfim, talvez pronto, talvez alguém falaria. Mas a gente vê aí expressões que a gente percebe que trata-se de uma criança, né? O Luiz Fernando Veríssimo, ele tenta aproximar muito a linguagem que ele escreveu aqui a uma linguagem de uma criança. E sem contar que antes eu tinha até comentado com vocês, né? Lá no início, na página, deixa eu ver aqui qual é a página. Página 44, lá no início a gente vê o seguinte trecho, né? Nascemos em apartamento e até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho, ou seja, você vê que ainda é uma criança que está falando. Você sabe que até os 5 anos ela tinha ainda essa prática, né, de ver o bichinho na natureza e pensar que ele estava preso. Ou seja, como eu falei, né, a gente não sabe precisar a idade dessa criança, mas sabe que tem um pouco mais de 5 anos de idade. 4. Muito do humor do texto tem origem na quebra da expectativa do leitor, o que normalmente se espera ler num texto com esse tipo de assunto. O que vocês acham? Professor, só pode Que deu falar tudo, errado. peraí. O professor... Oi? Pode falar, Karina. Ah, tá. Eu falei que... Eu coloquei que deu errado o acampamento que eles fizeram. Então, galera, aqui ele pergunta o quê, né? Que trata-se, né, de um trecho, né, que vai trabalhar aqui um pouco com o humor, ou seja, o que se espera aqui é realmente essa quebra da expectativa. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, não sei se no livro 1 ou 2, a gente trabalhou um pouquinho sobre esse assunto aqui, né, que normalmente a gente não... certos gêneros textuais, a gente trabalha o quê? Justamente com essa quebra do humor. Você está esperando o quê? Né? Por exemplo, quando traz aqui o relato que ele viu lá um campo, né, um descampado todo aberto, ele para o carro e aí ele vê o lago, né, que ele achava que era um lago. Aí, posteriormente, quando eles amanhecem, eles acordam com um cara olhando, né, o carro lá de cara feia. E aí ele percebeu o quê? Que na verdade não se tratava de um descampado, ele estava no quintal de uma pessoa, que ele achava que era um lago, era uma piscina, ou seja, ele trabalhou o quê? Com a quebra do humor. Outra parte aqui que mostra essa quebra, né, da expectativa, né, é o quê? Quando ele fala que a mãe não queria sair do carro porque estava com medo de cobra, aí você automaticamente sua mente já se transporta que eles já chegaram lá no local que eles vão fazer camping. Aí você fala, caramba, ela tá com medo, né? Porque é muito mato. Aí ele vem depois falando o quê? O carro ainda nem saiu do estacionamento. Ou seja, o que a gente espera, mesmo de um tipo desse tipo de texto, é justamente essa quebra da expectativa
trazendo o que? Humor, né? Fazendo o tema, né? O assunto ficar aqui cômico, engraçado, para a gente acabar se divertindo aqui. 5. O pai sonha com suas férias e em contato com a natureza, em que a família pescaria, comeria peixe com as mãos. Releia a última frase do texto. Letra A. Que fatos comprovam que as férias em contato com a natureza foram frustradas, pelo menos do ponto de vista do pai? Gente, o professor travou pra mim. Tá ouvindo, gente? Professora, Oi. a sua voz pra mim tá muito baixa e às vezes eu não tô te escutando. Vou falar um pouco mais alto. Então vamos lá, galera. Nossa, Tá bom, obrigada. a internet tá um pontinho só, tá falhando demais. Hein, pessoal? Minha internet também tá um pouco ruim, professora. Se eu cair do nada dessa aula, por causa disso. Tá, sem problema. Esse período assim de chuva, a internet fica ruim para todo mundo, pessoal. É assim mesmo. Mas a aula está sendo gravada, tá? Quem por algum motivo aí, questões, né, de conexão com a internet, ou não entrou, né, por algum outro motivo, como Leandra, por exemplo, né, teve que fazer um exame, depois assiste o vídeo que a aula está sendo gravada na íntegra. Então vamos lá, pessoal. Número 5, letra A. Que fatos comprovam que as férias em contato com a natureza foram frustradas, pelo menos do ponto de vista do pai? Hein, Gente, só pessoal? pra mim que a professora travou. Pra mim também travou. Pessoal, vocês estão ouvindo? Pra mim não travou não, pra mim. Eu tô ouvindo, professora. Ok. Então vamos lá, pessoal. Quem fez aí a número 5, letra A? Pessoal, alguém fez a número 5, letra A? A professora tá conectando o vídeo. Alguém fez, pessoal, a número 5? Vocês estão conseguindo escutar a professora? Pessoal, Não, não tô escutando. quem tá me ouvindo, pessoal? Professora, eu te escuto. Eu tô ouvindo a professora, Baixo, às vezes não. Bate. Vamos lá, galera. Alguém fez a número 5, pessoal? Professora, eu não fiz a 5, não. Ok. Então vamos lá, galera. Aqui ele pede o seguinte na letra A.
Professora, tá. Pensei que era não tinha saído da sala. Desculpa se interromper. Ok. Ele pergunta quais fatos comprovam que as férias em contato com a natureza foram frustradas de acordo, né, com o ponto de vista do pai. Então a gente vê isso lá, essa resposta lá no finalzinho do texto, que ele vem falando justamente isso, né, que o rio estava poluído, o peixe que foi pescado já estava estragado, teve uma chuva, né, em excesso, causou enchente. Então, de uma certa forma, essa parte aí, praticamente final, que é a resposta da número 5. Número 6. O narrador, no entanto, afirma: é o melhor de tudo. E o melhor de tudo é que choveu muito. E no fim, tudo deu certo. Para ele, as férias foram um fracasso? Sim ou não? Hein, pessoal? Professora, a senhora tá falando demais. A senhora tá me escutando? Tô te ouvindo, Karina. Ah, tá. Eu coloquei que... Não. Você disse que não, né? Eu acho que também é não, professora. E por que vocês acham isso? O que justifica aí a resposta de vocês? Ué, porque ela falou que no fim deu tudo certo. Também, né? A nossa primeira parte aí, ele fala o seguinte, no próprio enunciado aí da número 6, ele fala o quê? E o melhor de tudo, ou seja, para quem narrou a história, né, para essa criança, uma das melhores partes, né, foi justamente o quê? Foi o final ali, a chuva, né? Ou seja, para essa criança, tudo aquilo ali foi uma maravilha, né? Foi uma experiência e tanta, né? 7. Professora, Pode falar. a página 35, 36, qual é mesmo? Essa atividade que nós estamos corrigindo agora é página 45. Tá, porque eu perdi a página aqui. Obrigada. Tá, nada. 7, pessoal. Na sua opinião, se o narrador da história fosse o pai, ele teria a opinião de que no fim tudo deu certo? Por quê? Hein, pessoal? Professora, posso falar que eu coloquei? Posso falar que eu coloquei? Pode. Coloquei não. Porque... Tá me escutando, professor? Tô te ouvindo, pode falar. Coloquei não, porque eles não tiveram contato com a natureza como ele queria que eles tivessem. Isso aí. Então, pessoal, assim, né? Para o narrador, que é a criança, tudo estava perfeito, porque lá no início ele também fala o seguinte, né? Que ele adora confusão. Então, você vê que do início ao fim aqui é uma, como vocês falam, né? Uma treta atrás da outra, né? A confusão sem parar. A mãe com medo de cobra, nem saiu do estacionamento, a filha que queria, a irmã que queria eletricidade no meio do campo, né? O pai queria ter um contato com a natureza, mas acaba aí parando no quintal do vizinho, enfim, né? Aí depois vem a enchente. Então, para o narrador, que é a criança, tá tudo certo e foi tudo maravilhoso. Só que para o pai, as férias não foram conforme ele esperava, né? Ele esperava realmente um momento ali tranquilo, que ele pudesse, né? Ele e a família dele pudessem
experimentar, né? Aproveitar um pouquinho o tempo ao ar livre, ter contato com a natureza. Ele fala aqui que queria pescar, eles iam comer peixe frito com as mãos, enfim, né, galera? Para o pai, na visão do pai, é que essas férias foram totalmente frustradas. Marley, volta. 8. Observe os verbos e os pronomes destacados neste trecho. Vamos lá. A gente está trabalhando verbos, né? E ele abordou aqui um assunto, né? Uma classe de palavra anterior, né? Verbos e pronomes. Então, vamos aqui ao nosso trecho. Mas a Nevinha não queria nem saber e continuava a olhar o sol, que com os seus raios a queimava de paixão. Ela nem percebia o quanto se derretia e ficou ali um bom tempo, só se derretendo. Em que pessoa estão as formas verbais? Hein, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professora, minha internet tá muito ruim. Sua voz tá muito ruim pra mim. Sua voz tá muito baixa. Pra mim, Eu tô tá com alta, 2 mas tá pontinhos de ruim, internet aqui. Professora, vou ser sincera pra mim agora, sua voz melhorou muito, tá mais alta, mas para as pessoas ainda, eles estão dizendo que ainda tá baixa. Uhum. Uhum. É assim Mas mesmo, né, galera? Mas vamos lá, vamos tentando aqui. Quem não estiver ouvindo direito, pessoal, depois vai lá no vídeo e assiste a aula novamente. Alguém fez a número 8, galera? 8, letra A? Pessoal, a nossa primeira palavra destacada aí é a palavra queria. Em qual tempo verbal está esta palavra? Passado. Um pretérito. Perfeito ou imperfeito? Alguém sabe, pessoal? Perfeito. Imperfeito? Pretérito imperfeito. Certo. E qual é a pessoa aí que está falando? Qual é a pessoa verbal que está falando aí? Quem queria? Primeira pessoa. Primeira pessoa, isso aí. Vocês viram aí que temos alguns pronomes também, tá? E aí ele me pergunta, né? Em que pessoa ele está aí falando, né? Esse trecho aí se refere a qual pessoa das formas verbais e pronominais. Então você observa, a gente tem vários verbos aí, ó, queria, continuava, queimava, percebia, derretia. E todas esses verbos estão em primeira pessoa. Certo, pessoal? Ela, aí,
é a minha terceira pessoa do discurso, né? Do singular. Pode falar. Não, essa pergunta é pergunta do elo. E o pronome? É porque o elo não é nem primeira pessoa. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar um pulo. Alguma dúvida aí com relação a essa atividade? Pessoal, vamos dar um pulo lá para a página 51, módulo 18. Quem tem livro, abre lá no livro. Quem não tem livro, vou compartilhar com você agora. Professora, qual é a página? Desculpa. Página 51. Página 51. Quem não tem livro, compartilhei lá o PDF do módulo 18, tá? Nesse módulo, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas nominais do verbo. Lembram-se que na aula retrasada, a gente comentou um pouquinho sobre as formas nominais, que são o que? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, me acompanha aí na leitura. O verbo enquanto classe gramatical pode-se dizer que é a classe mais fecunda em relação aos tipos de flexões que pode sofrer. Falaremos aqui especificamente sobre as formas nominais do verbo, ou seja, quando ele se comporta semelhante a um substantivo, adjetivo ou advérbio. E até pode assumir o lugar de um deles. Então, aqui a gente já percebe o quê? Que as formas nominais do verbo, ele recebe este nome, tá? Nominal, não sei se vocês se lembram, lá na nossa aula de substantivo, eu comentei isso com vocês, que toda vez que a gente vê no texto a palavra nominal, a gente se lembra do substantivo. E o substantivo, ele faz o quê? Ele dá nome aos seres, certo? E a gente tem lá 9 tipos de substantivos que nós estudamos. Mas aqui a gente vê o quê? Que a forma nominal do verbo, ele pode se comportar, ou seja, esses verbos podem se comportar como substantivos, adjetivos ou advérbios, né? O advérbio nós ainda não estudamos, estudaremos no nosso próximo módulo, tá? E aí a gente vê que esse verbo também pode assumir o lugar do substantivo, tá? Então, prosseguindo aqui. São formas nominais do verbo o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Falaremos abaixo de cada um individualmente e de suas particularidades. O infinitivo. Nós falamos sobre isso ontem. Então, temos lá amar, fazer, partir, comemorar, pôr, ser, ir. Esta forma verbal apresenta o nome do verbo, como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma conjugação. Podemos ter verbos de primeira, segunda ou terceira conjugação. Né? Primeira conjugação terminados em AR, segunda conjugação terminados em ER e terceira conjugação terminados em IR. O infinitivo possui duas formas, o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. No primeiro caso, o processo verbal se relaciona a nenhum sujeito. Tá? O infinitivo impessoal, ele não tem relação com o sujeito, ou seja, não tem um sujeito ali
dentro desse verbo, dentro dessa sentença, perdão. Ou seja, fala-se de ação por ela mesma. Já no segundo caso, existe um sujeito envolvido na ação e torna-se o que o torna pessoal. Vejamos exemplos dos dois casos. Infinitivo impessoal, trouxe algumas tarefas para fazer. E o infinitivo pessoal trouxe algumas tarefas para eles fazerem. Você quer o celular de mamãe? Mas a irmã tá fazendo aula. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, anteriormente, né, o infinitivo pessoal, eu não tenho um sujeito ali sofrendo a ação, praticando a ação, né? Vocês observam aqui que trouxe algumas tarefas para fazer. Aí a pergunta que a gente faz, o verbo é o quê? Qual a pergunta que a gente faz? Para quem fazer? A sentença não me responde quem é o meu sujeito dessa ação, tá? Quem vai fazer a tarefa? Eu não sei quem é que vai fazer a tarefa. Ou seja, em impessoal, eu não tenho aqui nenhuma das três pessoas do discurso envolvida aqui. Nem primeira, nem segunda, nem terceira pessoa aqui, tá? Eu trouxe para alguém fazer. Quem é esse alguém? Não sei quem é, tá? O infinitivo pessoal, eu tenho aqui a pessoa do discurso. Trouxe algumas tarefas para eles fazerem. Quem é a minha pessoa do discurso? São eles, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo aí. Gerúndio. Eu tenho aí entre parênteses algumas palavras. Amando, fazendo, partindo, comemorando, pondo, sendo ou indo. Indica uma noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecida pela terminação NDO, pode ser utilizada em qualquer tempo verbal e em muitos casos vem acompanhado de um verbo auxiliar. Exemplos: fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. E o meu segundo exemplo estiveram investigando minha casa estes dias. Ou seja, o que a gente vê aqui, que eu falei com vocês lá na aula da semana passada, né? Todo verbo lá que terminar com NDO é o gerúndio, ou seja, eu tenho uma ação contínua que está ali acontecendo no momento que a gente está falando, tá? 3. Particípio. Amado, feito, partido, comemorado, posto, sido, ido. Indica uma noção de finalização, conclusão de ação e possui, para a grande maioria dos verbos, a terminação ado ou ido, quando está sendo utilizado como adjetivo. Pode ser flexionado em gênero e número, né? Ada, adas, ida, idas. Temos aqui alguns exemplos na próxima página, página 52. Ele estava apaixonado pela sua melhor amiga. Aí a gente observa aqui a flexão de gênero. Ela estava apaixonada pelo seu melhor amigo. Terminado o julgamento, o réu foi absolvido. Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Então, galera, a gente vê aí uma tabela, né, com as formas nominais. Então, você vê aí, você acompanha um infinitivo impessoal, que foi o que a gente comentou ontem, né? A forma verbal é o verbo conforme ele vem ao mundo, né? Mandar, vender, partir, lá, dadas as 3 conjugações
das formas nominais, né, do infinitivo. Ar, e ir. Eu tenho o infinitivo pessoal, que foi o que nós estudamos, que é a forma que eu tenho uma pessoa verbal ali, a pessoa do discurso verbal. Então, tenho lá, eu vou mandar fazerem um bolo para mim. Se tu mandares, enfim, né, a gente tem aí as conjugações, mandar, mandares, mandar, mandarmos, mandardes e mandarem, para as pessoas verbais. O gerúndio é todo verbo que tem lá a terminação NDO, né? Mandando, vendendo, partindo. E o particípio, mandado, vendido e partido, né? A gente tem lá essas 3 terminações. Eu tinha falado com vocês na semana passada que eu tenho lá o particípio, né? Regular e o irregular. O particípio regular, galera, é esse aqui que a gente tem no nosso livro, tá? Que ele vem falando aqui, que são as terminações ado e ido. E o irregular, lá no módulo, se eu não estiver enganada, no 16, lá em cima, na explicação ainda, na primeira página, ele vem falando lá sobre os verbos abundantes, que vem lá, aceso, acendido. Esse aceso é o meu particípio irregular, tá? Pago, pagado, né? Depende muito aqui de como eu vou construir a minha frase para eu encaixar esse particípio regular ou irregular. Mas, no geral, aqui a gente está trabalhando com o regular. Então, vamos lá. Temos aqui os tempos compostos, tá? Que são o infinitivo impessoal composto, que é todo aquele que eu vou utilizar mais de um verbo. Funcionaria aqui como uma locução verbal, tá? Eu tenho 2 verbos fazendo a função de um. Aí eu tenho lá o infinitivo impessoal composto, ter andado, tá? Vocês observam que ter está no infinitivo impessoal e andado eu já estou no particípio, tá? Então, gerúndio composto, eu tenho tendo andado, tá? E o infinitivo pessoal composto, ter andado, teres andado. Ou seja, você viu que o meu segundo verbo eu mantive no particípio, tá? E eu só conjuguei o verbo que veio antes, o ter. Ter, teres, ter, temos, terdes e terem. E aqui eu tenho lá as conjugações, né? De primeira conjugação, verbos de primeira conjugação, andar. Meu segundo quadro aí na página 53 é dever. E a minha terceira conjugação é partir, tá? Então ele está mostrando para vocês as 3 conjugações do verbo. E vamos lá para uma chamada de atenção. Além do verbo ter que entrar na forma dos tempos compostos, os auxiliares ser, estar e haver são os mais comuns na construção de locuções verbais. Tá? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre verbos irregulares. Como já foi dito anteriormente, os verbos irregulares são aqueles que têm seus radicais ou desinências modificados. Veja como ficou a conjugação do verbo irregular pôde. Lembram-se lá atrás, no módulo 16, que a gente veio falando sobre os modos irregulares? E aí eu tenho lá o verbo ser, né, que ele é irregular, que ele é anômalo. Né? A gente tem essas variações aí. Então, o verbo poder, no presente, ele fica o quê? Presente do indicativo. Ele fica posso, podes, pode, podemos, podeis e podem. Vocês observam que a minha primeira conjugação verbal, eu tenho lá P-O-S, S-O. Na minha segunda terminação, eu tenho P-O-D-E-S, e aí eu mantenho o padrão do radical, né?
POD. Seria lá o meu radical da segunda conjugação. Mas ele é irregular por quê? Porque eu já mudei da minha primeira pessoa do discurso para a minha, da segunda até a terceira do plural do discurso, tá? O pretérito perfeito, ele muda novamente. Olha aqui, de posso, no presente, e o pretérito imperfeito eu tenho lá podia. O meu pretérito perfeito eu tenho pude. O meu pretérito mais que perfeito eu tenho pudera. Meu futuro do presente, poderei. E o meu futuro do pretérito, poderia. Observaram aqui que ele vai variando o radical dele conforme eu vou conjugando? E conforme algumas pessoas do discurso? Muda bastante. Oi? Verdade, professora. Ele muda bastante. Isso. Então, sintetizando, pessoal, as formas nominais do verbo ou verbos não finitos são o gerúndio, infinitivo e particípio, por serem tomados como nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios, e recebem o nome de formas nominais. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse assunto? Não, professora, sem dúvidas. Ok, pessoal. De uma certa forma, né, na aula passada a gente já havia comentado um pouquinho sobre esse assunto. Eu li direto, tá, pessoal? Por conta de vocês estarem aí com problemas com a internet, fica melhor assim olhando, porque senão a gente perde muito tempo. Então, pessoal, eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem a número 1 e a número 2, tá? Menos de 10 minutos, galera, que é rapidinho isso daí para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então, vamos ver se a gente faz aí a atividade número 1 e número 2 para nós finalizarmos a nossa aula. Professor, Pode falar. forma verbais é a mesma coisa que forma nominais? Não, forma verbal é uma coisa, nominal é outra. Isso está lá no livro? Deixa eu ver aqui. Então, aqui ele está te falando o seguinte. Ele quer saber as formas verbais que tem aqui nesse texto, aqui nessa música, né? Letra da música da Maria Rita. Por que ele falou formas verbais? Porque pode ser que tenha verbos aqui sem estar na forma nominal. Como, por exemplo, eu já vi até um aqui que não está na forma nominal, tá? Mas ele quer o quê? As que estão no assunto aqui que a gente trabalhou, né? Os nominais, que estão no infinitivo, gerúndio ou particípio. Pessoal, no final do dia, vou compartilhar com vocês um trabalho, tá? Trabalho já do 4º bimestre, para vocês começarem a fazerem com calma, tá? Eu vou utilizar o livro, não sei se vocês já ouviram falar, Emília no País da Gramática. Vocês já ouviram falar desse livro? Não. Professor, é bem provável que eu não conheça porque eu não gosto de ler.
Então, pessoal, eu vou compartilhar um PDF com vocês, tá? Desse livro. E aí vocês vão desenvolver, né, um resumo sobre cada capítulo desse livro. Como o nome já sugere pra gente, ele vem trabalhando o quê? Terminei. Ok. Como o nome já sugere pra gente, ele vem trabalhando o quê? A gramática, só que de uma forma mais divertida, né? A gente acaba compreendendo um pouco mais sobre a gramática, tudo que a gente aprendeu esse ano e o que ainda iremos aprender, tá? Ele vem trabalhando de uma forma muito simplificada, né? Na linguagem a linguagem, né, infanto-juvenil aí, tá? Então, o que é que será feito nesse trabalho, tá? É trabalho de 4º bimestre. Eu vou disponibilizar para vocês após a nossa aula, tá? Vocês vão fazer o quê? Ler capítulo por capítulo desse livro e vão fazendo ali um resumo de cada capítulo. Vocês vão colocar lá, capítulo 1º. Aí vem falando, né? Vai ver a abordagem que o livro faz. Vem falando sobre o estudo das sílabas. Você vai lá e vai desenvolver um resumo sobre o que ele fala ali. Porém, galera, o que eu peço aqui para vocês compararem o livro ao que nós estudamos esse ano, né, na escola, ou seja, o que nós aprendemos na escola com o que está nos amostrando ali no livro, que o livro aborda, o assunto que ele aborda, tá? Então, mais tarde eu vou disponibilizar o PDF para vocês lá no trabalho. Não vou colocar aqui não, tá? No grupo do 6º ano dos professores não, vou colocar lá no trabalho. Lembrando a vocês que este trabalho, ele vai também ser integrado, ele vai abranger as 2 matérias, tá? Tanto português quanto redação. A parte de português vai ser a parte que vocês vão estar revendo todo o conteúdo que a gente estudou, vão estar falando aí sobre a gramática, né? Que é o nosso tema aí do livro. E a parte de redação é justamente esse desenvolvimento escrito de vocês. Certo, pessoal? Certo. Aí é pra, tipo, em folha de caderno normal, né? Meu caderno mesmo. É pra escrever. Pessoal, um lugar específico. Esse, olha só, se vocês fizerem no caderno, vocês vão ter que fazer tipo assim, separar talvez umas 10 folhas, eu não sei, né? Depende muito do desenvolvimento de vocês, mas vocês terão que fazer separado. Então, eu aconselho a comprar papel ou maço e fazer separado, para não ocupar o caderno. Como eu falei para vocês, é um livro, tá? Vocês vão trabalhar todo o livro, são 142 páginas, se eu não estiver enganada. 142 páginas. Ok. 142 páginas que vocês vão trabalhar capítulo por capítulo do livro, tá? Desse livro aqui que eu vou compartilhar com vocês. Não deixem de fazer, tá, galera? Valendo 10 pontos. Já estou passando no início do bimestre para vocês terem bastante tempo para vocês entregarem. Pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos à correção aí da número 1, tá? Abaixo se encontra demarcada uma letra musical. Leia-a, analise e identifique as formas verbais expressas no infinitivo, gerúndio e particípio. Então a gente tem lá, né, aquela música, nem lembro o tema da novela que foi. Enfim, né? Então vamos lá. Vocês conseguiram, gente, identificar aí quais são os verbos que nós temos aí no infinitivo, no gerúndio e no particípio? Sim, professora. Então vamos lá, vamos começar pelo infinitivo. Quais verbos temos aí no infinitivo?
Por favor, professora. Verbos que vocês localizaram e identificaram no infinitivo. Ah, tá. Eu coloquei apertar, poder, partir, poder, voltar, ficar, voltar, ficar. É que, tipo, todos se repetem muitas vezes. É. Mas aí todos que repetiram eu marquei de novo. Uhum. Aí eu coloquei olhar, chorar, partir. É só. Você falou sorrir? Ah, sorrir e chegar. Sorrir e chegar. É porque... Certo. Então a gente tem lá, né? Apertar, poder, partir, ter, voltar, ficar, olhar, chorar, sorrir. E só. Eu falei olhar, né? Falei. Então vamos lá, galera. Particípio. Qual o verbo que a gente encontra aí nesse texto no particípio? Tem algum verbo no particípio aí? Tem, pessoal? Professora, Oi. todos. Eu tava falando. Oi? Não, é porque eu tava falando com o microfone desligado. Aí por isso que eu não... Entendeu? Mas Renata ia te falar alguma coisa. E eu ia dizer que eu acho que o verbo no particípio, eu acho que é todos, mas eu não tenho certeza. Não. Aqui, pessoal, a gente não tem exemplo, tá? De verbos no particípio. Tá? Aí você poderia até falar lá no meu... no finalzinho lá. E também de despedida, né? Que ela fala, despedida. Gente, despedida aqui não embora despedir seja verbo, aqui ele está como substantivo, tá? Então ele não está funcionando como verbo, não. E gerúndio, galera? Tem algum gerúndio aí? Eu coloquei chegando ao particípio. Isso aí. Só temos um verbo aí no gerúndio. É chegando. É gerúndio, não é particípio não, tá? Número 2. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais do verbo entre parênteses. Então temos lá, né? Beatriz vive, nananã, que me admira bastante. Beatriz vive falar que me admira bastante. Não. Aí eu vou transformar. Isso aí, dizendo, tá? Número 2 de letra B. Se você tivesse nananã, a pesquisa não teríamos obtido nota baixa. Entre parênteses aí, fazer. Se você tivesse feito a pesquisa. Isso aí. Se você... Professora, Oi. eu também coloquei feito. Correto. C, pessoal. Irei, nananã, o possível para comparecer à reunião. Irei fazer o possível. Correto. Fazer, tá? Está tudo, nananã, foram eles mesmos os culpados pela depredação do prédio. Comprovar. Comprovado, professora. Correto, pessoal. Então, galera, 8h50, tá? A gente vai finalizar
nossa aula de português de hoje vai ficar do número 3, do praticando até o praticando em casa, tá? Para nós fazermos em casa. Então, 3 ao 7 do praticando, e o praticando em casa será atividade de casa, pessoal. Lembrando a vocês que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Então, vou fazer a chamada para finalizarmos a nossa aula e depois voltarmos aqui com a nossa aula de redação, tá? Karina. Presente, professora. Tchau, gente. Até semana que vem. Em casa pra sempre. Até daqui a pouco, né, Karina? Até daqui a pouco. É. Ana Luísa. Ana Luísa, presente. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Felipe. Presente. Até daqui a pouco. Professora, já chamou a Isabelle? Ainda não. Guilherme Amaral. Presente, professora. Tchau. Isabelle dos Santos. Tchau. Até daqui a pouco. Isabelle. Tchau, professora. Tchau. Até daqui a pouco. João Levi. Presente, professora. Até daqui a pouco. João Lucas. Até daqui a pouco. Tchau. Presente. Tchau. O Tchau. sono faz Até isso com a daqui a gente. pouco. Júlia Isabela. Professora. Até daqui a pouco, Júlia. Manuela. Renata. Presente, professora. Tchau, gente. Tchau, professora. Até a próxima aula. E hoje. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Samuel. Wallace. Presente. Até a próxima aula. Até a próxima. Anderson. Presente, professora. Até daqui a pouco. Natan. Até. Presente, professora. Tem como me mandar o trabalho pelo mês? Oi? Tem como me mandar o trabalho pelo mês? O celular que for tá ruim. O celular da minha avó. Não manda pelo Message, não. Sabe por quê? Eu não vejo Message. Eu não vejo Message. Gente, não adianta mandar mensagem pra mim pelo Message, pelo Facebook, que eu nem não olho lá. Quer falar comigo? Fala pelo WhatsApp e as atividades precisam ser enviadas por e-mail, tá? Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais disso, tá bom, ô Natan? Que a gente fala um pouquinho mais do trabalho. Samuel, você tá aí? Guilherme Martins. Vou fechar a aula. Oi, professora. Você estava assistindo a aula, Guilherme? Sim. Tá, até daqui a pouco, tá? Tá bom. Desculpa se eu tava distraída aqui que minha avó tava falando comigo. Por causa que a televisão aqui, ela tava procurando controle. Ah, tá. Tá bom. Tchau. Tchau, até daqui a pouco.